Queridas irmãs, queridos irmãos, o que significa Páscoa? Páscoa significa passagem. Esse é o significado da palavra. E celebrar uma passagem, celebrar uma Páscoa, isso é uma tradição muito antiga. Isso não é exclusividade de nós cristãos, não é uma novidade. Se vocês forem à cultura europeia, os celtas, na antiguidade, celebravam a sua Páscoa. Quando? Quando depois de um longo período de inverno, chegava a primavera. E quem já pôde morar no continente europeu, sabe muito bem do que estou falando. Eu morei 10 anos na Alemanha, e aí você passa mais ou menos uns 6 meses de inverno. Chega a 10 graus abaixo de zero, 15 graus abaixo de zero, quando neva é 0 graus, mas não mais que isso. E o céu fica cinzento, totalmente cinzento, são poucos dias de sol. Então você passa 6 meses com aquele céu cinzento, uma temperatura bem baixa, e a natureza, quando vai chegando o inverno, ela parece que vai morrendo. Então as folhas perdem realmente, no outono elas já vão perdendo as folhas, as árvores vão perdendo as folhas, as plantas também, e no inverno só ficam galhos, somente galhos, somente o pinheiro. Por isso que o pinheiro é usado como árvore de Natal, o pinheiro que se mantém verde, mas é um verde opaco também, não é aquele verde vivo. Então toda a natureza ela fica morta. E 6 meses passando por isso, você quase entra em depressão. Você vai ter um espírito também vai ficando introvertido. E aí de repente, mas é de repente, de uma hora para outra, quando a primavera chega, gente, é uma explosão. Parece que a natureza vai assim, e aí então você enxerga verde, aquele verde novinho, em todos os lugares, em todas as plantas, e flores em todos os lugares. Qualquer cantinho de rua, de repente está florido. A vida volta. Os pássaros que tinham migrado, que tinham saído do lugar por causa do frio, começam a voltar. Você começa a ouvir cantos de pássaros. Os insetos, as borboletas que você não via mais, você começa a ver. Enfim, a natureza ressurge e a vida é nova. Por isso, a celebração da Páscoa dos celtas é importante isso, porque é o recomeço, é a vida nova. Então a Páscoa já era celebrada entre os europeus, vamos dizer assim. Os hebreus também celebravam a Páscoa antes de Jesus, e Jesus, como judeu, celebrou sua Páscoa também. E que Páscoa é essa dos hebreus e dos judeus? Era a lembrança da passagem da escravidão do Egito para a liberdade. Então o povo hebreu sai do Egito, é libertado por Deus do Egito da escravidão e começa a caminhar em liberdade. E celebrar a Páscoa para os hebreus e hoje para os judeus é símbolo de sair da escravidão e entrar na liberdade, na libertação. E é interessante que essa tradição é passada de pai para filho, porque a celebração da Páscoa dos judeus é feita numa ceia entre família. E o pai vai contando para os filhos a história do povo hebreu que saiu do Egito. E é aqui nesse contexto que Jesus vai fazer a última ceia. A última ceia é Jesus sentado com os discípulos na véspera da Páscoa, para celebrar a Páscoa, a passagem. E é claro que nós cristãos celebramos uma passagem, ou seja, nós olhamos para trás e relembramos não a chegada da primavera, não a libertação da escravidão do Egito, mas nós lembramos a paixão e morte do Cristo e a sua ressurreição. Então festejar a Páscoa por nós cristãos é celebrar a ressurreição. Mas que passagem é essa, afinal de contas? Qual é a passagem da ressurreição? Bom, aqui nós temos 2 grandes significados e fundamentais, tanto um como o outro. A primeira passagem
nós celebramos hoje é a passagem que, infelizmente, nós damos o nome de morte. Infelizmente. O que o Cristo veio nos mostrar, entre outras coisas, é que a morte é um nome infeliz para uma passagem que deveria chamar-se Páscoa ou ressurreição. Ou seja, o que o Cristo veio mostrar é que nós temos uma existência aqui. Essa existência é passageira. A existência, o que ela é? Essa condição nossa. É a condição física nossa, é a condição econômica, é a condição cultural. Nós nascemos brasileiros, alguns aqui congruenses, outros não. Essas são condições da existência. Mas o que pulsa em nosso ser, a nossa personalidade, o nosso eu, esse é um presente de Deus. E como presente de Deus, ele é eterno. É como se Deus dissesse o nascimento de cada um aqui, ou a concepção de cada um aqui. Você é meu filho muito amado, em ti eu coloco o meu bem-querer. Você é minha filha muito amada, em ti eu coloco o meu bem-querer. Eu quero que você viva e tenha vida em abundância. O que eu estou te dando agora é uma vida eterna. É isso que Deus criou, nos fez, e é isso que Cristo nos revelou com a sua própria morte. Que a morte é uma passagem para uma ressurreição. E o que é ressurreição? É a completude do nosso ser. Puxa vida, a gente era criança, não é? E a nossa visão era limitada. A gente foi crescendo, amadurecendo, alguns amadurecendo um pouco mais, outros um pouco menos. Gente chega muito infantil lá na terceira idade, não é isso? Que nem criança. Outros já bem amadurecidos, mas de qualquer forma a gente vai crescendo. Agora, esse crescimento chega ao seu fim quando a gente deixa essa existência, quando a gente se liberta de todas as limitações que nós temos aqui, limitação física, limitação cultural, e a gente atinge um ser iluminado. A gente se torna um Cristo. É isso, exatamente isso. Que Cristo não é nome próprio de Jesus. Cristo é um título. A gente se torna um ungido. A gente se torna um ser pleno. Tudo se torna pleno. A gente se ilumina perfeitamente. E aí a gente passa para a dimensão superior. E não vão pensar vocês que a dimensão superior, como os evangelhos utilizaram a palavra céu, ela fica lá em cima é o espaço, com outras galáxias, com muitas outras galáxias, com outros planetas que com certeza estão habitados por outros seres inteligentes como nós. Vão pensar vocês que nós somos os únicos aqui, e que Deus fez todo esse universo que nós nem conhecemos no limite só para nós. Não é isso. Agora, a dimensão superior é aqui, ó. Ela está aqui. Junto nessa celebração, depois que nós aqui estamos a comunhão dos santos, estão as pessoas que nós conhecemos, as pessoas que passaram fisicamente pela nossa existência, estão torcendo pela gente, estão assim, olhando para a gente com um olhar pleno e tentando nos abençoar, para que a gente se torne mais gente, para que a gente se torne mais unido. Esse é o nosso futuro. É isso que nós celebramos aqui. Uma vida de felicidade plena. Uma vida onde não tem limite, nem tempo, nem espaço. Mas isso nós não conseguimos descrever, porque é demais para a nossa razão humana. Mas o nosso futuro é um futuro de felicidade. Por isso que o cristão ele não é pessimista. O cristão é otimista. Porque ele olha para frente e vê o seu futuro. É um futuro de luz. E por isso também o cristão ele enfrenta qualquer barreira. Porque ele sabe que ele está aqui somente de passagem. E está indo em direção à completude do seu ser. Porque aqui não está a completude do nosso ser. Mas eu disse para vocês que os nossos que já foram estão torcendo por nós. Por quê? Porque aqui nessa noite nós também celebramos uma segunda passagem. E essa segunda passagem talvez seja mais importante para nós, porque ela está nas nossas mãos.
A ressurreição que vem depois da morte é um presente de Deus, já foi dado. Mas a ressurreição, a segunda ressurreição que nós celebramos, a segunda passagem que nós celebramos, esta não, essa está nas nossas mãos. E qual é? É a passagem que eu devo viver no presente. No presente momento, em cada momento da minha vida. Ou seja, em cada momento da minha vida, eu preciso estar disposto a viver uma ressurreição. Uma passagem com uma qualidade de vida melhor. Uma passagem para ser melhor. Uma passagem para aprender mais. Uma passagem para ser mais. Uma passagem para ser mais justo, mais honesto, mais franco, mais sincero, com todas aquelas virtudes que nós sonhamos. Essa é a ressurreição que nós temos que lutar por ela, vamos dizer assim, ao celebrarmos. E é aqui que Paulo fala muito bem. Paulo, na segunda leitura de hoje, ele fala assim: aspirem as coisas do céu e não as coisas terrenas. Foi o que a Ana nos deu na carta de São Paulo. Aspirai as coisas do céu e não as coisas terrenas. Só que a gente tem que prestar atenção. Aspirai as coisas do céu não é ficar imaginando ou desejando a nossa morte e aquilo que vem depois. Não é isso. Coisas do céu e coisas da terra, ou terrenas, não são verdadeiramente coisas, mas perspectivas. Qualquer coisa eu posso tornar uma coisa celeste, uma coisa do céu, como em qualquer coisa eu posso tornar uma coisa terrena. Aspirai as coisas do céu, quer dizer, veja, haja, atue, tenha uma ação de tal forma que o céu esteja ali. Aspirai as coisas terrenas, tudo bem. Então, vai em busca de coisas que não têm significado e que realmente não constroem o reino de Deus aqui. Exemplo simples: eu posso fazer atividade física. Agora, se eu for um egocêntrico, simplesmente um cara que ama meu corpo, eu vou fazer atividade física simplesmente para ter músculos, para ser marombado. E aí eu vou acabar virando aquele cone, né? Aquele cone assim, né? Porque eu perco o sentido, eu acabo perdendo o que? A noção. Isso é buscar atividade física, a coisa da terra, ou se tornar atividade física uma coisa terrena. É como uma vez eu estava fazendo academia, aí eu estava ouvindo um papo de coisas. Naquela época que o Pitbull tinha matado uma senhora de 80 anos lá na rua São Paulo. Começou uns ataques de pitbulls, né? E a pessoas e tal. E o cara estava comentando, e lá fazendo levantamento de peso. Aí ele falou assim: pô, cara, você viu o que aconteceu? O pitbull atacou a mulher lá e tal. Cara, eu tenho um pitbull também, meu. Já pensou se esse pitbull ataca uma criança e mata a criança? Aí eu vou para a cadeia. Eu achei barato isso, porque ele não estava preocupado com a criança, ele não estava preocupado com o pitbull também, ele estava preocupado em ir para a cadeia. Porque se meu pitbull atacar uma criança, meu, já pensou, cara? Eu vou para a cadeia. Quer dizer, toda a perspectiva dele está dentro dele, está para ele. A atividade física dele não é para ter saúde, não é para ter saúde, é para ter só o físico, e ponto final. Agora, se eu faço atividade física para que eu tenha um físico bonito, para ser saudável, aí eu torno a atividade física uma coisa celeste. Vou me atrever até mais. Se eu torno a minha física, o meu físico, um físico agradável para o outro, para minha namorada ou meu namorado, aqui eu torno a atividade física uma coisa celeste. Entendeu? Ou seja, se eu torno o meu corpo um corpo agradável para dar prazer ao outro, eu faço disso uma atividade celeste. Eu trago um pouco do céu para a nossa terra. É isso? E aqui está: aspirai as coisas do céu
e não aspirar as coisas terrenas. Eu posso fazer um movimento com a mão, posso pegar minha mão e fazer assim, né? Esse movimento aqui, isso é uma coisa terrena. Por quê? Porque não tem significado algum nesse contexto que eu estou. Não é verdade? É um movimento, mas não tem relação nenhuma conosco. Isso aqui é uma coisa terrena. Mas de repente eu posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa celeste. É o mesmo movimento. Eu estou movimentando a minha mão para apertar a mão do outro. Aí eu torno esse movimento uma coisa celeste. Eu deixo de ser uma coisa terrena para uma coisa celeste. E tudo, gente, na vida pode se tornar uma coisa celeste em nossas mãos. Tudo em nossa vida pode se tornar simplesmente uma coisa terrena, sem significado nenhum. Infelizmente, um casamento pode ser uma simples coisa terrena, como um casamento pode ser uma coisa celeste. Uma relação a dois pode ser uma coisa celeste, uma coisa terrena. Nós vamos pagar imposto de renda. O imposto de renda, infelizmente, no nosso país é uma coisa terrena. Por quê? Porque não tem significado. Eu pago meu imposto de renda e não tem retorno. Não é isso? Mas perco dinheiro do que ganho. Eu vivi na Alemanha, o alemão paga muito imposto de renda. Muito mesmo. Mas ele paga com satisfação. Por quê? Porque ele tem retorno. Ele tem escolas boas, em todos os níveis, para todos, com educação e direito. Ele tem saúde, o SUS lá realmente é exemplar, e assim por diante. Então ele tem o retorno do imposto de renda. Então esse imposto de renda, ele é uma coisa celeste. Porque ele não só é tirar o meu dinheiro para manter a burocracia do Estado, mas é tirar o meu dinheiro para partilhar com todo mundo, com todas as pessoas. Aonde eu tenho isso, eu tenho uma coisa celeste, mesmo sendo imposto de renda. Na verdade, as nossas leis, os nossos impostos deveriam ser coisas celestes. Aí esse país seria um céu na terra. E é isso que nós temos que aprender, gente. Nós somos responsáveis pelo céu na terra. E nós é que complicamos a nossa vida. Tem coisas que nós podemos fazer. Eu não posso transformar o governo agora. Eu quero. Mas eu posso transformar muita coisa que me envolve em algo celeste, trazendo para cá o reino dos céus. E isso é que dá sentido para a nossa passagem por aqui. É isso que vai fazer com que a nossa existência também se torne uma Páscoa. Por quê? Porque aí nós vamos deixar rastros de luz. Nós vamos deixar um pouco de céu aqui na terra, para as próximas gerações, para que elas também aprendam que elas também podem modificar alguma coisa, para que a humanidade chegue a um ponto de ser verdadeiramente humanidade. Porque nós, infelizmente, nós somos um embrião de humanidade. Nós não somos ainda humanidade. Nós estamos engatinhando em termos de humanidade. Mas cada um aqui é responsável pelo passo que nós damos em direção a ela, em direção à humanidade. Então, que cada um aqui, a partir de hoje, levante a cabeça e se diga: eu sou um filho de Deus que caminha para a completude do meu ser. Por que eu não tenho medo de morte? Por que eu vou lastimar a morte dos meus, da saudade lá? Mas eles estão muito melhor do que eu. Mas ao mesmo tempo diga: aqui eu tenho muito o que fazer. E aqueles que já foram estão torcendo pela gente para quê? Para que a gente faça muito mais do que eles conseguiram fazer, dentro das limitações deles. Eles que têm a consciência plena agora do que essa existência, eles estão torcendo para que a gente faça muito mais do que eles conseguiram fazer. E isso é entender a mensagem do Cristo. E isso é ser batizado. E essa semana me ligou uma pessoa e disse assim: o meu filho
tem 10 anos. É isso? Meu filho tem 10 anos. E ele quer se batizar. Aí eu falei, mas eu nunca fiz batismo agora, depois depois comunhão e tal. Aí eu falei, mas ele quer se batizar. Ele quer se iniciar na caminhada. Ele não quer entrar numa igreja e tal, coisa, né? Não, ele quer uma sintonia com Deus, ele quer um ritual para isso. Ele, com 10 anos, quer alguma coisa significativa na sua vida. Aí eu falei, então eu faço. Vamos fazer isso na noite de Páscoa. Tá? Vamos receber o João Lucas. João Lucas, vem cá. E os seus barulhos também, vem cá. Esse é o João Lucas. E ele falou assim: eu quero ser batizado, não é? Porque eu quero caminhar como uma pessoa do bem. É isso que ele pensou. Então, nessa noite nós vamos batizar o João Lucas. Vamos, a partir de hoje, começar a rezar por você, para que você seja uma pessoa do bem na vida e que você possa construir o melhor, tá? Seja uma pessoa boa, luz na terra e sal nesse mundo, tá bom? Vocês são os padrinhos. Vocês estão dispostos a acompanhar o João Lucas nessa trilha de existência que ele tem a fazer, para orientá-lo sempre que precisar, para que ele possa sempre estar no caminho do bem e ser uma pessoa boa. Com certeza. Lucas, vem cá. Você fica em casa. João Lucas, frente a essa comunidade cristã, em frente a todos esses homens, eu te batizo em nome do Pai e do Filho. A gente possa guardar a imagem desse filho no nosso coração, porque cada um de nós aqui tem um menino que pode fazer muita coisa, não é? Ele não pode fazer muita coisa, tá bom? Então vamos nos preparar.